Então vamos lá, você foi nomeado como perito judicial, mas tem dúvidas porque chegou na hora de você fazer a tua proposta de honorários periciais, isso mesmo. Nesse vídeo eu vim te mostrar passo a passo como você fazer uma proposta de honorários periciais. Então para isso a gente vai lá no computador para ser bem passo a passo e te ajudar nessa demanda aí para você aprender a fazer a tua proposta de honorários periciais. Então vamos lá. Então aqui na tela do computador eu vou te mostrar aqui de maneira bem breve como fazer uma proposta de honorários periciais, tá? Então você começa da seguinte maneira, você vai colocar aqui o número dos autos, ou seja, o número do processo judicial, tá? Depois a classe do processo judicial, também isso daqui tá lá no teu sistema, normalmente o sistema EPROC na maioria dos estados brasileiros, tá? Isso daqui é só copiar e colar, tá? Depois, o autor vai colocar o nome do autor e também o documento de identificação, ou seja, se for uma empresa você vai colocar o CNPJ, entre parênteses, se for uma pessoa física vai colocar o CPF. E o nome do réu, mesma coisa, empresa CNPJ e se for pessoa física o CPF, entre parênteses, e o nome completo. Se tiver mais autores ou mais réus, você também vai colocar, tem que colocar o nome de todos, tá? Aí você vai se apresentar. Tá, você vai colocar aqui, ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, obviamente, isso daqui é um exemplo, né? Você vai trabalhar em cima desse exemplo daí. Você vai colocar seu nome, né? Sua formação. Então aqui, por exemplo, eu sou engenheiro civil, formado pela, vai colocar a instituição que você se formou, com registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o meu caso. No teu caso, se for, por exemplo, corretor, vai colocar o teu conselho, vai colocar o teu número de registro, né? Obviamente não vai ser o CREA daí. Se for arquiteto, vai ser o CAL e assim por diante, tá? Honrado por Vossa Excelência como perito do juiz no processo aqui em epígrafe, né? Esse processo aqui, tá? Vem apresentar a sua proposta de honorários. E daí aqui você vai colocar o embasamento da sua proposta de honorários, tá? Normalmente, na engenharia de avaliações é utilizado o IBAP ou a SENGE, tá? Então são dois valores que você pode utilizar aí, duas tabelas. O mais amplamente utilizado são as tabelas do IBAP. Isso daqui vai variar todo ano. Para achar essa tabela de honorários do IBAP, simplesmente você vai pesquisar lá, tabela honorários IBAP e o seu estado. Daí vai aparecer a tabela de honorários. Atualmente está em R$510, tá? Você fica... É claro, você tem o direito de exigir mais ou menos, né? Você utiliza isso daqui de referência, mas obviamente dependendo da complexidade ali, você pode arbitrar um pouquinho menos seus honorários ou um pouco mais, né? Não existe uma regra obrigando você a utilizar tal fonte de honorários, ok? Vamos lá. Proposta de honorários. Aqui no exemplo, né, que eu trouxe, o valor dos honorários fechou então na quantia de 12.970, que faz referência aos serviços abaixo relacionados, né? Então é importante você saber e você referenciar os serviços que você vai fazer, né? Não adianta você falar, o valor dos honorários é tanto. O juiz não vai entender tudo que está incluso nos seus serviços, né? Então aqui é importantíssimo, principalmente na área da engenharia civil, eventualmente tem demandas onde você vai precisar muitas vezes fazer um levantamento topográfico para resolver impugnações das partes, né? Então é importante você mostrar tudo que está incluso no teu serviço e destacar que tudo o que não estiver ali não está incluso. Mas é claro que você vai ter que incluir tudo que seja necessário para você chegar no resultado da perícia, tá? Então aqui, por exemplo, criei uma tabela onde tem item, descrição do serviço, quantidade de horas. Então, ó, o item 1, estudo detalhado dos autos, quantifiquei em 4 horas. O item 2, vistoria dos imóveis, 3 horas. Item 3, verificação e pesquisa, 4 horas. Item 4, pesquisa de amostragens, 6 horas. 5, pré-tratamento dos dados, 4 horas. 6, avaliações dos imóveis, 5 horas. 7, análise dos resultados, 8 horas. 8, resposta aos 28 quesitos da parte autora. Nesse caso aqui a autora fez 28 quesitos, quantifiquei em 3 horas. E o item 9, resposta aos 17 quesitos da parte ré. A parte ré fez 17 quesitos, eu tenho que responder eles, quantifiquei em 2 horas, tá? Total de 39 horas. Aí eu coloquei aqui então resumo, né? Total de 39 horas, valor conforme o seu embasamento. Então aqui você colocou, se é a SENGE vai colocar SENGE, se é IBAP coloca o IBAP e o valor aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, coloquei R$330, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, IBAP com desconto tal, né? Frente à complexidade ou a pouca complexidade do serviço.
fica a teu critério, você que é o profissional, tá? Prosseguindo, o valor da RT, que você também vai ter. Se você tivesse outros valores, né? No meu caso, gasolina, esse tipo de custos, eu incluí aqui dentro, tá? No item vistoria dos imóveis em questão. Então, eu posso colocar aqui um arredondamento de horas a mais para contabilizar o gasto que eu vou ter de gasolina. Mas, se você quiser colocar aqui embaixo, como adicional, pode também. O importante é o total ser bem explícito. Então, aqui no total, R$ 2.970, tá? Coloca o valor digitado assim e também por extenso escrito. Desta forma, esse engenheiro perito coloca-se à disposição para designar a data de início dos trabalhos, após aceite e depósito da primeira parcela dos honorários. Aqui é muito importante, nem todo juiz, na nomeação, ele já manda uma das partes fazer o depósito de 50% dos honorários após a proposta, tá? Então eu sempre gosto de colocar esse pedido de adiantamento das propostas. Também fica estabelecido que o prazo para a realização dos trabalhos será de 30 dias a contar da data da perícia. Isso daqui também é importantíssimo você colocar, que é o teu prazo aí de entrega do laudo. Considerações finais, nesta oportunidade, reitero meus votos e requeiro ainda, após o deferimento dos honorários, a Vossa Excelência, na forma desse artigo aqui, ó, o 465, inciso 4º do CPC 2015, a liberação parcial de seus honorários, no valor de 50% dos honorários totais. Tá? Haja vista as despesas inerentes à realização do trabalho. Nesses termos, pede deferimento, coloca sua cidade, dia, mês e ano, seu nome completo e o seu registro, né? Então, se for engenheiro civil, você vai ter o CREA, se for outro engenheiro também tem o CREA, se for arquiteto vai ter o CAL e por aí vai, tá? Então, basicamente, isso daqui é um modelo, né? Obviamente que tem pessoas que gostam de enfeitar um pouco mais, tem pessoas que gostam de fazer mais sucinto. Esse daqui é um modelo mais sucinto, apenas aqui, né, é importante, como eu mencionei, você criar essa tabela aqui, tá? Mostrando tudo que está incluso no seu trabalho. Tá? Então, por exemplo, se você vê que no teu trabalho é necessário fazer um levantamento topográfico, você tem que colocar aqui, ó, levantamento topográfico e incluir esse valor, né? Se caso, na tua opinião como perito, não é necessário fazer um levantamento topográfico, é importante você não colocar e destacar ali embaixo, se você acreditar que as partes podem exigir esse levantamento topográfico, podem dizer, por exemplo, uma das partes pode dizer, o perito não deveria ter chegado a essa conclusão porque faltou o levantamento topográfico. Aí é importante você colocar que não está incluso o levantamento topográfico, visto que este perito acredita não ser necessário para chegar ao resultado da perícia. Tá? Então é importante você destacar essas partes, porque depois de você entregar o seu laudo, as partes elas podem fazer impugnações, ou seja, elas vão criticar, tá? Pelo menos uma das partes vai criticar. Porque imagina que uma das partes quer que a tua avaliação chegue em 100 mil reais e a outra parte quer 1 milhão. Se a tua avaliação chegar em 500 mil, vai ficar ruim para as duas. Então tem a possibilidade de ambas as partes, ambos os assistentes técnicos te impugnarem e pedirem para você fazer ali um novo laudo. Então é importante você colocar aqui tudo que não está incluso, né, para não ter qualquer tipo de confusão, né, e você ter que acabar aí arcando com prejuízo na perícia. Tá legal? Então aqui está um breve exemplo aqui de preenchimento de uma proposta de honorários.